Olá, pessoal! Hoje a IBT Nutri está trazendo aqui para vocês um novo vídeo e um novo assunto, né? Vocês puderam ver na semana passada que nós falamos sobre legislações sanitárias dentro do campo de atuação da alimentação coletiva, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto bem especial, que é um assunto da área clínica, né? E aí eu não tenho como não deixar de falar, né? Eu não tenho como não falar da resolução. Nós vamos citar aqui um pouco a resolução, porque nós temos que falar dessas atribuições dentro da clínica, né? A gente sabe que o foco do TND, o foco dos profissionais da saúde é o nosso paciente, o nosso cliente, né? Seja em qual segmento a gente estiver atuando, dentro de clínicas, em locais de permanência de idosos, em hospitais, ambulatórios. Então, nós temos uma gama de locais de atuação, certo? E aí, o que acontece? Agora, a gente vai falar um pouco sobre essa atuação e dentro dessa atuação, eu convido a vocês a reflexão, porque esse vídeo, esse momento, é um momento para que nós possamos refletir um pouco sobre o nosso campo de atuação, sobre as nossas atividades. Então, olha só, é muito rica a resolução, né? A Aline e Karina, que hoje trabalham dentro dos hospitais, né? Fazendo esse papel de técnicas em nutrição. Então, assim, é muito comum a gente observar atividades diferenciadas em ambientes diferenciados, seja em hospitais da rede privada, seja em hospitais da rede pública. Se vocês também começarem a analisar as atribuições, vocês vão ver que existem alguns verbos que são utilizados que são muito interessantes e a gente também está refletindo sobre eles. Como, por exemplo, colaborar, né? Então, assim, existe um verbo utilizado para o técnico em nutrição que ele tende a colaborar com esse serviço ou com uma determinada atividade. E o que a gente chama aqui, para que vocês também possam refletir, que para que você tenha condições de colaborar, você precisa ter um entendimento, certo? Da mesma forma, um verbo que é utilizado na resolução que traz contribuir. Como é que você pode contribuir se você não tem o entendimento sobre o assunto? E aí, no final dessa atribuição, existe um ponto específico que fala conforme protocolo estabelecido. Então, esses protocolos, eles vão variar em diferentes locais. Os nutricionistas que estão supervisionando esses trabalhos vão definir esses protocolos. Então, cabe a nós, né, técnicos em nutrição, também contribuir para a definição desses protocolos. E aí eu convido vocês, e a IBT Nutri vai sempre trazer isso, porque nós estamos pensando de fato, e o nosso trabalho e a nossa missão envolve o desenvolvimento profissional, então a IBT Nutri vai sempre trazer essa reflexão. E aí hoje eu lanço a pergunta: quando você observa uma atribuição, é interessante que você se pergunte de que forma eu posso colaborar, de que forma eu posso contribuir. Porque assim, a equipe de nutrição, ela vai agir e ela vai definir protocolos conforme o seu processo de iniciativa. Eu penso que é isso, né, meninas? Então, assim, você tem iniciativa para se colocar a serviço dentro de uma triagem nutricional? Assim, o que você pode fazer dentro de uma triagem nutricional? Quais são os dados antropométricos que você pode coletar? Você sabe, você de fato utiliza protocolos, utiliza documentos que são embasados cientificamente para desenvolver esse trabalho? Então, hoje, a IBT Nutri está trazendo esse tema. A gente vai sim
falar um pouco desse conteúdo, porque nós temos que pensar do momento que esse indivíduo ele entra no serviço do atendimento clínico ou do atendimento hospitalar, no caso, por exemplo, de uma admissão de um paciente, né, que vai ficar internado, ou um paciente que vai ser atendido no ambulatório, enfim. Então, assim, tem várias situações. Então, eu convido a vocês estarem fazendo um pouco essa reflexão, né, dentro da área clínica. Por que eu falo isso? Assim, a IBT Nutri, toda vez que ela entrar e trazer um vídeo para vocês, tenha certeza que ela, antes disso, fez uma pesquisa sobre a atuação desse profissional na área. Então, eu, Karina e a Aline, nós procuramos sim nutricionistas que estão fazendo esse trabalho de gestão e procuramos sim técnicos em nutrição para que eles pudessem dizer para a gente as rotinas que eles desenvolvem nesse campo de atuação. E nós chegamos aqui com esse embasamento. Então, por que a gente começou trazendo essa reflexão? Primeiro porque nós sabemos que a área clínica, ela tem um misto de atuação, né? Você tem atividades da clínica, mas em âmbito hospitalar, principalmente em âmbito hospitalar, quando a gente tem a produção de alimentos e principalmente quando a produção de alimento e o atendimento clínico nutricional é feito por uma mesma equipe, não há como evitar com que o técnico trabalhe também na produção e exerça atividades na produção de alimentos. Então a gente percebe o seguinte, que existem técnicos que ficam especificadamente para a produção, e existem técnicos, como em alguns ambientes também, a gente tem uma limitação de quantidade de profissionais, então alguns acabam sendo colocados ali para atuar dentro da produção. Mas nós também conversamos com técnicos que hoje exercem atribuições na área clínica, né? E isso acontece espalhado em todo o Brasil. Agora, o que a gente está trazendo aqui para vocês, e essa nova minúcia, é de que quando você se desenvolve profissionalmente, quando você se capacita, quando você busca informações, quando você tem propriedade sobre o assunto, você tem como opinar em uma equipe multidisciplinar, dizer exatamente o que você sabe fazer e como fazer. Agora, nós não podemos assumir aquela postura de que eu vou fazer o que você mandar eu fazer, né? É claro que existe essa submissão hierárquica dentro de uma equipe, mas você faz parte de uma equipe e, como tal, você pode contribuir para a equipe. Então, o que nós estamos chamando aqui, vocês, é justamente para que comece a despertar um pouco esse interesse em ampliar um pouco mais os seus conhecimentos, né? E essa ampliação do conhecimento, ela vem em um ponto determinante do desenvolvimento profissional, que hoje a IBT Nutri traz para vocês. Estude, né? Então, estude. O conhecimento é uma coisa que ninguém te tira, né? Ninguém vai te tirar. Você só, a cada momento que passa, você só agrega mais valor. Então, agora, para começar esse bate-papo, né? Eu acredito que ficou claro aqui um pouco a nossa mensagem dentro desse tema. Para começar um pouco isso, eu vou passar a palavra para a Karina, que vai falar um pouco sobre a questão da... Desculpa, errei. Não é Karina, é a Aline. Então, agora, eu vou passar a palavra para a Aline, que vai tratar de um ponto específico dentro da atribuição do técnico em nutrição, né? Que é, de fato, participar desse processo de triagem nutricional. Então, assim, o que é essa triagem nutricional? Então, falaremos agora, iniciando sobre essa triagem, porque é o momento que acontece a admissão, onde a gente, de fato, precisa avaliar o risco nutricional. Então, agora, a Aline vai falar um pouco disso.
trabalha com isso dentro da Secretaria de Saúde e agora aproveitem bastante esse momento. Vai, Aline. Então, bom, pessoal, a respeito de triagem nutricional, né? Como a Camila mesmo disse, a gente tem que ir atrás de estudo. Então, se a gente sabe fazer uma triagem nutricional, acaba que você vai ganhar uma nova atribuição como técnico naquele local. E a triagem é uma coisa simples. Qual que é o principal objetivo dela? Identificar algum risco nutricional. E através de perguntas simples àquele paciente, como idade, altura, peso, o nome completo dele. E a partir daí a gente vai avaliando se ele tem algum risco de desnutrição ou se realmente ele está desnutrido. Também avaliamos, por exemplo, se ele teve uma perda ponderal nos últimos 3 meses, como que está a ingestão de alimentos daquele paciente. Nós avaliamos também o IMC. E ele tem uma certa escala. Nessa escala, quando a gente já apresentar algum risco nutricional, imediatamente a gente já tem que estar comunicando ao nutricionista daquela clínica que tem um paciente em risco. Lembrando que, no máximo, essa triagem deverá ser feita até 72 horas. O ideal é entre 48 e 72 horas já tem que passar por essa triagem. Uma triagem que a gente utiliza muito nos hospitais é o teste NR de 2002. Temos também uma outra triagem que nós utilizamos muito, que é o Strong Kids, adaptado, que ele é utilizado tanto para crianças quanto para adolescentes a partir de 1 mês. E como é que é avaliado esse Strong Kids? É através de sinais do estado nutricional. Primeiro a gente analisa se ele tem alguma doença que possa trazer algum risco nutricional. Analisamos a ingestão alimentar dessa criança, quais são os seus principais sintomas gastrointestinais, se ela teve alguma perda ponderal recente ou algum ganho ponderal insuficiente. Porque se a criança não ganhou, ela se manteve o peso, só que é criança, então o ideal é que sempre esteja aumentando a curva tanto do peso quanto da altura. E se ela não estabilizou, é sinal que ela vai tender a ficar mais linear e não vai atingir a nossa curva de crescimento e até mesmo a nossa curva de peso, tá? Então a gente tem que avaliar isso para quê? Até mesmo para avaliar se uma criança está em risco nutricional naquele momento e torno a dizer, avaliou isso, chame o nutricionista da clínica, a partir daí ele vai intervir sobre esse paciente. E é legal, né, Aline, desculpa. É legal, Aline, o que a Aline está falando com relação a essa questão da triagem nutricional, porque existem vários protocolos que podem ser utilizados, esses protocolos são definidos pelas equipes de nutrição, né? E você pode, é claro, analisar esses protocolos, pode observar quais são as perguntas interessantes para serem colocadas nessa triagem, fazer a sua contribuição, né? Colocar a sua contribuição assim para essa equipe. E uma coisa que temos que lembrar é que triagem nutricional não é diagnóstico nutricional, né? Não é diagnóstico nutricional. Então, trabalhar na triagem, contribuir na triagem nutricional é muito bacana e é um momento de participação do técnico em nutrição, né? Então, olha só, e nesse momento a gente começa a ver, e eu faço a pergunta, você tem estudado sobre triagem nutricional? Você sabe o que é uma triagem nutricional? Você sabe quais são os protocolos que são utilizados para isso? Então é isso, né, Karina? Assim, é importante que a gente possa estar buscando essas informações. Com certeza. Baseado nisso, depois dessa triagem e que sai, né, o resultado de uma avaliação nutricional e sai um diagnóstico, a gente tem em mãos, muitas vezes, o que mais ocorre dentro do ambiente hospitalar, que são as doenças crônicas, né? Essas doenças crônicas, elas são caracterizadas por elas terem um lento desenvolvimento e um longo desenvolvimento. Muitas vezes, elas podem ser sintomáticas ou silenciosas, e elas vão comprometer a qualidade de vida desse paciente. Infelizmente, não existe uma cura, mas existe um tratamento, né? Um controle. E dentro desse controle, é claro que a gente precisa conhecer muito bem essa doença para que a gente saiba qual é o tratamento mais apropriado a ser utilizado. Essas doenças crônicas, elas são classificadas em 2 categorias, que são as doenças infecciosas e as doenças crônicas não transmissíveis.
As doenças infecciosas, elas são ocasionadas pela invasão de micro-organismos, né? Os mais comuns aí são, por exemplo, as bactérias e os parasitas, e que elas traziam, né, um alto índice de mortalidade. Mas devido aí às melhorias das condições socioeconômicas culturais, esses índices eles diminuíram consideravelmente, ao contrário das doenças crônicas não transmissíveis. Aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, ele representa cerca de 72% do índice de mortalidade. Esses índices, eles podem estar associados à idade elevada, à obesidade, a doenças hereditárias, né, como erros aí do código erros do código do DNA, doenças congênitas ou outras comorbidades. A gente precisa entender que muitas vezes quando você tem uma obesidade, essa obesidade ela não tratada, ela não controlada, ela pode estar levando a uma diabetes, e essa diabetes ela também por si ela pode complicar, fazendo com que eu tenha altos números de internações, amputações, algumas complicações e até muitas dificuldades de mobilidade. Baseado nisso, o Ministério da Saúde implantou um plano de estratégia em 2011 para que diminuísse, né, essas complicações e que pudesse ter o principal objetivo de uma implementação de políticas públicas de forma mais eficaz e de forma mais sustentável. Então, em 2011, o Brasil ele implantou, né, um plano de estratégia para poder enfrentar as doenças crônicas não transmissíveis, para fazer com que esses números, né, pudessem diminuir dessas complicações e, consequentemente, o índice de mortalidade. Como eu disse, não existe uma cura, mas existe um tratamento, um controle. E, baseado nisso, a gente precisa ter hábitos de vida mais saudável, né, conhecer muito bem a doença, promover a questão de uma educação alimentar, procurar alimentos ali que sejam menos industrializados, retirar cigarro, bebidas alcoólicas, e baseado nisso a gente tem um controle melhor em cima disso daí. E aí, para fazer esse fechamento, né, para fazer um pouco esse fechamento dentro da triagem nutricional, um pouco das doenças crônicas e da avaliação nutricional, esses dados, quando eles entram, né, eles fazem parte de dados nutricionais que a equipe de nutrição vai estar utilizando, aí o nutricionista, ele vai ter todo esse embasamento para fazer esse diagnóstico nutricional. Então, as informações das doenças crônicas, que são muito importantes, porque elas vão balizar um pouco as nossas condutas, sejam as orientações que a gente vai ter que dar, sejam as informações que a gente vai ter que colocar dentro dessas planilhas, né, para alimentar o sistema. Então, tudo isso é muito importante, né? Então, a leitura do prontuário, a coleta de dados. Então, nesse campo, nós queremos dizer para vocês que o técnico em nutrição, a partir do momento que é definido pela equipe de nutrição, as atividades que ele vai estar desenvolvendo, ele vai começar a buscar todas essas informações, utilizar tudo aquilo e transformar essas informações também em ações que vão ser desenvolvidas no campo da clínica, né? E aí é interessante a gente estar falando e já puxando um pouco o gancho para a dietoterapia, né, como um todo, né? Porque essa dietoterapia ela vai funcionar a partir do momento que a gente tem todos esses dados, né? Todos esses dados ali registrados, a gente começa, sim, a desenvolver todo um trabalho de prescrição dietoterápica que é feito pelo nutricionista e, de fato, é uma atividade privativa desse profissional. Mas aí vocês estão percebendo que todas essas informações que podem, sim, ser coletadas pelo técnico em nutrição, vão balizar essa prescrição dietoterápica, né? E o nutricionista ainda assim, ele vai ter um momento, uma propriedade para estar analisando.
Só que eu digo para vocês que é um ponto que nós temos que frisar, né? O técnico em nutrição precisa ter segurança do que está fazendo, né? Precisa fazer aquilo, porque não é simplesmente uma rotina de trabalho, não é simplesmente uma atividade ou um cumprimento de uma atividade em si. De fato, o foco da gente é aquele cliente. Então, você está servindo aquele cliente, você está servindo o seu paciente. Então, por que esse serviço que você está prestando é em prol da saúde da coletividade? Então, a IBT Nutri, ela vai trazer isso para vocês sempre. Nós, da área de saúde, nós temos que colocar o nosso foco na pessoa, no indivíduo, ou seja, na coletividade. Não simplesmente numa atividade que foi prescrita para ser desenvolvida. Então, nós estamos falando também de humanização, né? Esse contato com o paciente, ele é de fato importante, porque ele sensibiliza a gente, ele vai fazer com que cada dia que passa você possa buscar se informar mais sobre o assunto, aumentar um pouco o seu leque de conhecimento. Por quê? Porque você vai estar trazendo algo que vai, imagina, né? Que vai melhorar melhorar em si as funções daquele paciente, né? Você vai trazer algo que vai fazer com que ele até aprenda sobre nutrição, entenda a doença que ele tem, porque daqui a pouco a gente vai estar puxando o gancho aí para falar um pouco dessa educação nutricional. Então, eu vou passar. A IBT Nutri, nesse sentido, ela vai trazer a esse técnico empoderamento do conhecimento técnico, né? Porque assim, ela estuda aquilo, ela vai saber muito bem, porque pesar não é somente pesar, porque pesar uma criança de um jeito, pesar do adulto é outra, medir a estatura de uma criança de um jeito. Então, assim, vocês precisam ter desse conhecimento técnico e saber como faz isso, porque senão é uma atribuição que pode ser do técnico também, e muitas vezes o nutricionista não vai querer passar por insegurança de passar uma responsabilidade de uma avaliação tão séria naquele momento para aquele técnico. Então, tem que ter um conhecimento de como pesar, como pegar a estatura de um paciente, medir uma circunferência de quadril, de cintura, de panturrilha. Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento técnico mesmo para a gente conseguir agregar mais valores também ao nosso trabalho. E é bacana isso que as meninas estão colocando, né, frisando sobre a questão do conhecimento, porque hoje a gente sabe que a saúde, ela muda constantemente, né? Por mais que a gente saiba que essas doenças, tanto as infecciosas quanto as doenças crônicas não transmissíveis, existem tratamentos que são atualizados. Às vezes, até a questão do próprio medicamento, ele vai ter uma interação com o alimento, né? Então, a gente precisa estar se atualizando para saber quais são as novas perspectivas de tratamento, para saber como que essa doença ela pode estar agindo em cada paciente e, principalmente, quais são as propriedades nutricionais de cada alimento, né? Às vezes, o paciente, ele não gosta, por exemplo, de um determinado alimento. Será que eu posso fazer a substituição por um outro ou não? Né? Qual é o grupo? E o mais importante que eu acredito, né, Aline, a gente está dentro dessa área, da área hospitalar, é a gente transmitir confiança para dentro da equipe. Porque muitas vezes, e principalmente agora, em que a gente está vivendo uma época de pandemia, os hospitais estão lotados. Se porventura essa atribuição, né, foi repassado a você para poder medir, pesar, conversar, perguntar preferências ou não, você anotar um dado errado por uma falta de experiência de estar aferindo, por uma falta de atenção na hora que você for anotar, você perde essa confiança. E confiança é algo dentro da saúde que a gente não pode quebrar, porque a gente está lidando com vidas. De repente era para você anotar que a dieta era hipossódica e vai hiper, e dependendo da situação, da pressão desse paciente, você pode estar levando ele a óbito. Né? Então, é bem bacana a gente fortalecer isso, que a gente precisa cada vez mais fortalecer a nossa equipe entre os nutricionistas e entre os técnicos. E nós da IBT Nutri, a gente está aqui sempre frisando a questão do conhecimento, da atualização dentro desse mercado de trabalho, independente se isso é na área de produção ou na área clínica, né?
E puxando o gancho dessa atualização, com essa questão do advento da internet, a globalização, a informação, ela tende a chegar muito rápido nas nossas mãos. Hoje, em um clique, você tem um consenso na mão, você tem uma diretriz sobre uma determinada doença, você pode entrar na Associação Brasileira de Diabetes, você pode entrar na Associação Brasileira de Doenças Cardiovasculares. Então, essas informações, elas estão aí para que a gente possa utilizar. Só que você precisa ter a iniciativa de buscar. E saber buscar também, né? Porque a gente vê que tem vários sites que publicam umas coisas que não tem pé nem cabeça. Exato. E não tem uma base científica, né? Tem que buscar em sites. Por isso que esses sites a gente precisa identificar, e depois num outro momento a IBT Nutri vai trazer um pouco essa informação para vocês. Mas utilizar sites que são indexados, né, organizações, o próprio Ministério da Saúde. Então, esses sites que são confiáveis, é importante vocês estarem buscando para essas informações. E sem contar que a gente tem o quê? Os artigos científicos que são publicados a cada ano. Saber ler um artigo científico, quantos artigos são publicados aí sobre a nutrição, né? No campo da nutrição clínica e que pode contribuir. Artigos de triagem nutricional, artigos de doenças crônicas. Poxa, tem pessoas que estão ali estudando e trazendo para a gente dados que são muito importantes e relevantes para o nosso trabalho, que vai fazer a diferença. Imagina você chegar para a equipe de nutrição, olha, eu estava lendo um artigo que foi publicado pela Universidade de São Paulo, né, sobre a triagem nutricional. E olha que interessante, né, essa pergunta, ou esse dado, ou essa análise que foi colocada, ela trouxe uma resposta muito positiva para avaliar, por exemplo, o risco nutricional. Então, é um exemplo que eu estou dando aqui, né? E é bacana até a Camila colocar sobre isso, porque nós técnicos precisamos ter voz, né? A gente não precisa ser só comandados, né? A gente precisa também dialogar, debater. Muitas vezes, o próprio nutricionista ou o restante da equipe não sabe de uma nova atualização que saiu, quer seja independente da área. Então, a gente precisa estar em constante comunicação. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né, meninas? Para a gente poder estar trazendo artigos, debatendo, verificando qual o melhor método. Como a Aline colocou, existem vários métodos de triagem, mas será que isso se aplica ao seu público? Ao público como criança, ao público de idoso, gestante? Qual que é o melhor parâmetro para a gente poder utilizar? E hoje, o que a gente mais vê são os estudos, são os artigos, são as pesquisas e como a Camila colocou, o próprio portal do Ministério da Saúde, ele traz aí diversas portarias que eles vão estar nos auxiliando. E cuidado, né, pessoal, com essa questão desses blogueiros, né, que eles vão estar colocando dicas e mais dicas de manter corpos aí saudáveis, combater algumas doenças, e não existe um embasamento científico para isso. Somos profissionais, precisamos seguir sempre dentro de uma conduta ética. E olha só, agora eu vou puxar o gancho da Karina com relação a esse conhecimento na dietoterapia. Por quê? Porque uma das atribuições do técnico é avaliar as características dos alimentos, das preparações culinárias. Então, assim, se a gente for perguntar, você sabe hoje me dizer quais são os alimentos que são flatulentos? Um exemplo, né? Um exemplo. Então, assim, e por que eles causam essa flatulência, né? Então, assim, você já parou para estudar a composição química desses alimentos? Ou simplesmente você tem uma listinha que você utiliza sempre ela e não parou para analisar, por exemplo, outras informações que são relevantes? Igual, por exemplo, o feijão, né? Que a gente sabe que, de fato, é um alimento flatulento. Mas, assim, existe todo um tratamento que você pode fazer, um remolho, né? Para poder diminuir um pouco esse processo, né? Que é causado quando
ao consumo do feijão. Então, assim, é só um exemplo que a gente está dando, mas é algo importante. Não é simplesmente ter uma lista que você vai utilizar, porque a ciência dos alimentos, ela também está avançando a cada dia, né? E eu, por exemplo, que trabalho também na nutrição clínica, atendo em consultório, o tempo inteiro estou aí me atualizando com relação a essa questão dos alimentos, né? Porque qual é o alimento que eu posso colocar naquela dieta? Porque aí eu acho que é legal e as meninas podem falar muito melhor com relação a essa questão dos cardápios, das substituições, né? Uma dúvida que surgiu até pouco tempo no hospital, né? Ainda tá aqui para complementar, é a dúvida da maçã. Até que ponto a maçã é uma fruta laxativa ou é uma fruta constipante? Porque assim, se você come ela com a casca, é uma fruta laxativa. Se você come ela sem a casca, é uma fruta constipante. Mas tá, você manda ela com a casca. E muitas vezes você manda ela para a criança. E como a mãe vai dar aquela fruta? Com casca ou sem casca? E se ela tá, por exemplo, com uma diarreia e a mãe dá com a casca, vai ter problema. Se ela tá toda travadinha e você dá ela e a mãe só pega a polpa, então você vai constipar mais ainda aquela criança. Então, assim, é uma análise muito bem feita que a gente tem que fazer na hora de decidir um cardápio, se vai dar ou não aquela maçã em determinadas dietas. E é bacana, Aline, você colocar isso, até essa questão desse surgimento dessas dúvidas, porque a dietoterapia, ela não está voltada para uma alimentação 100% saudável e controlar o peso. Ela está voltada a atender as necessidades desse meu paciente. E antigamente a gente trabalhava muito com, por exemplo, uma dieta branda, ela sendo isenta de fibras, né? Ela tinha que ter todos os nossos alimentos, eles tinham que ser abrandados. Hoje não. Existem alguns hospitais que, inclusive, foi até através das nossas pesquisas que a gente fez com vocês técnicos atuando na área clínica, que isso é modificado. Então, por exemplo, a dúvida foi da maçã, mas hoje a gente também fornece alimentos de uma dieta branda com uma dieta com uma salada crua, né? Então, assim, isso vai de característica de cada paciente, de cada hospital e, principalmente, qual o objetivo que a gente quer alcançar nesse determinado momento, né? E nada é tão fechado, né? Nada vai ser tão fechado. Porque, assim, você tem que ver a característica desse hospital. Se é um hospital que tem alguns determinados pacientes, você tem que analisar aqueles alimentos, aquela dieta, como que tá aquele paciente, e a partir daí fazer aquela conduta e montar os protocolos do hospital. Cada hospital vai ter a sua característica. E temos hospitais infantis, maternos, somente cirúrgicos, então tem que ser todo avaliado para montar esse protocolo. É por isso que essa discussão, né? É por isso que essa discussão, ela vai aumentando a cada dia que passa. Se a gente for pegar, por exemplo, um protocolo de um determinado hospital, que é específico no aparelho locomotor, um exemplo. Um protocolo de um hospital, que é específico em doenças do coração. Se você pegar uma mesma dieta e cruzar esses dados, essas informações, vocês vão ver que essas informações, elas vão se divergir, né? Vai ter essa divergência. Mas por quê? Porque existe uma conduta específica, um tratamento específico para cada tipo de situação, de doença, enfim. E aí eu vou puxar o gancho para uma atribuição que também tem tudo a ver com essa questão de avaliar as características dos alimentos, que é esse acompanhamento e esse monitoramento dessas preparações, do porcionamento, né, da distribuição, do acompanhamento com a copeira, né? Então, para que essa refeição chegue ao seu destino, que é de fato o paciente, com a qualidade que ela precisa chegar, né? Não é de qualquer forma. Então, uma apresentação é importante. E a gente pode até falar um pouco aí, a Aline que tem um pouco essa experiência em gastronomia. Eu também fiz uma especialização em gastronomia. Os hospitais agora estão preocupados, né, com a gastronomia hospitalar, né? Justamente porque a gente sabe que naquele momento, esse indivíduo, muitas vezes acamado, com dores, ele abre aquela legumeira ou aquele prato, enfim, e aquilo ali vai ser o balizador para ele, eu como ou não como, né? Tá apetitosa ou não está apetitosa. Então, nós podemos também contribuir para a equipe de nutrição melhorando essas apresentações, né? E é muito importante falar dessa gastronomia hospitalar, porque como a Camila disse, ele receber aquela legumeira e abrir, e aquilo está
legal para comer, aumentar aquela saciedade dele, isso vai interferir muito no tratamento. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem trabalhada, a apresentação desse prato, o porcionamento, porque, por exemplo, é uma pessoa que às vezes se incomoda de pegar uma legumeira e tá cheia de comida, aquele tanto de arroz, aquele tanto de feijão, ela fica até, desculpa a palavra, enojada com tanto alimento ali. Então você tem que saber o perfil muito bem daquele paciente, a partir daí montar o prato dele, saber as preferências, os gostos dele, as aversões, isso vai fazer parte do tratamento. Mas sempre lembrando também, a gente tem que tomar o máximo de cuidado com esse paciente, porque a gente temos muitos pacientes com um paladar que eu costumo falar que é infantilizado. Por exemplo, não coma abobrinha, jiló, berinjela. Então, assim, nós temos também que fazer um trabalho educacional com esse paciente. Mostrar para ele alimentos que são importantes, alimentos que vão ajudar nessa sua recuperação, que isso tudo vai ajudar logo a ter essa alta hospitalar. E aí, falando aí também um ponto que são pontos assim, que são relevantes, que são importantes, coisas simples, né? Como, por exemplo, a temperatura de uma comida, né? Então, nós estamos falando aí, é claro, de uma qualidade higiênico-sanitária, que ela é importante, mas também de um alimento que a gente tem que ter cuidado para que ele não chegue frio, porque às vezes ele sai da cozinha na temperatura adequada, coloca ali os dados na planilha, tá tudo ok, mas de repente demora para chegar até o paciente, né? Então, uma comida que muitas vezes ele já não tá com aquela vontade toda de se alimentar, porque tá inapetente, né? Então, tantas coisas podem acontecer e ainda recebe uma alimentação fria, né? Então, são pontos, né, que a gente tem que observar. Por quê? Porque todos nós técnicos em nutrição, a gente está ligado diretamente à equipe de produção, à equipe de distribuição, né? Essa questão do treinamento contínuo, da educação continuada, de fato estar com aquelas pessoas, do jeito que a gente está lá na produção o tempo todo, falando para o auxiliar de serviços gerais como deve ser feito, treinando, enfim, batendo sempre naquela tecla, a gente também dentro da clínica tá ali falando com a copeira, né, com a pessoa que vai fazer aquele porcionamento, sempre dando essa dica, né, essa informação, para que esse indivíduo receba, de fato, uma alimentação de qualidade. E vale salientar, né, que, como a Camila colocou, a gente trabalha dentro de um misto, tanto dentro da produção quanto na clínica. Todo esse nosso cardápio, ele sai primeiro uma prova pra gente, né? Então, a gente vai estar provando todos os alimentos, seja ela de uma consistência normal, pastosa, líquida, seja ela com sal ou sem sal. Então, a gente faz a prova primeiro. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, independente de qual a dieta que ele recebeu, ele vai falar pra gente, olha, a comida hoje veio muito sem sal, ou a comida veio salgada demais. E aí a gente pode analisar, não como uma crítica do alimento, mas talvez, será que não é uma medicação que está interferindo? Será que não é o paladar do próprio paciente? Porque se houver algum tipo de intercorrência, seja ela porque está com cheiro de queimado, está com sal a mais, está cru, a gente reprova, né? Isso não vai ao paciente. E é bacana também o que as meninas estavam pontuando, a questão da entrega desse porcionamento. Porque a gente tem que entregar, e isso acontece muito, a questão de não ser entregue a refeição completa. Opa, faltou o suco. Aí ele termina de distribuir, aí depois que o paciente comeu tudo, é que você vai levar o suco desse paciente. Então, às vezes, a não aceitabilidade pode ser por isso também, né? Beber o suco depois, ou não veio a salada que era específica, né? Era uma dieta cozida e só tinha crua no carrinho. Então, a gente precisa estar muito atento a essa distribuição com as copeiras, né? De sempre levar o alimento totalmente pronto. E olha, um dos pontos que eu julgo até muito importante é a gente verificar o acompanhante. Porque muitas vezes a dieta do paciente não está liberada, ele está de zero e o acompanhante ele vai comer. Então a gente precisa orientar esse acompanhante também
para que ele não ceda um pouquinho de água, um pouquinho de suco, um pouquinho da comida para esse paciente. E o pior dessa situação toda é quando o paciente é uma criança. Aí como que a mãe come? Então a gente acaba trabalhando também o psicológico dessa mãe para ela não comer na frente da criança. E muitas vezes a própria mãe acaba ficando, né, de jejum junto com o paciente, porque é muito complicado você comer na frente de uma criança de 3 a 4 anos de idade e falar que ela não pode se alimentar, né, com aquele cheiro de comida, o suco como um todo. É bem difícil a situação. A Karina estava comentando sobre consistência e vi uma coisa muito legal. A gente sempre avalia, né, essa prova e vê como que ela tá. E, por exemplo, já teve caso de prova, por exemplo, de que bebe de mandioca que estava saindo para pastosa e ela estava muito rígida, essa mandioca. Então, não seria um caso para ir para pastosa. Ou voltava e melhorava aquela cocção e cozinhava mais essa mandioca, ou reprovava, né? Porque assim, imagina uma criança que está de pastosa, ou uma pessoa idosa, aí ela pega aquela mandioca um pouco mais enrijecida. Isso vai complicar até a aceitabilidade daquele alimento, ela não vai conseguir mastigar, não vai conseguir digerir. Então, tudo isso são atividades que a gente tem que ficar de cima. Desde lá de toda a produção, as consistências, os porcionamentos, essa distribuição, como que ela é feita, como é que está a qualidade de temperatura, as qualidades sensoriais, como o paciente está recebendo isso, se a aceitabilidade após comer isso, como foi. Uma coisa que eu costumo fazer muito durante essa distribuição é verificar sempre, por exemplo, se eu estou entregando o lanche da tarde, eu sempre verifico sobre as mesas se tem, por exemplo, alguma coisa que sobrou do almoço. Por 2 motivos. Primeiro, e principal, é para ver se ele comeu tudo, porque vai ter alguma coisa que ele não comeu, que ele não queira, que eu já posso tomar alguma providência. E segundo, se ele não comeu e está ali em cima, porque ele vai comer depois, é um risco. Está dentro de uma área hospitalar, uma área muito suja, então vamos descartar o quanto antes. Não vamos deixar aquilo para comer mais tarde. Então, vocês estão vendo, é um mundo muito grande, muito vasto, né? Muito diverso. E aí eu vou puxar o gancho até no que a Aline falou com relação à satisfação desse paciente, à aceitabilidade. Então, o técnico em nutrição, ele também tem esse papel de coletar esses dados de satisfação, de aceitabilidade. E aí, nós aqui da IBT Nutri, a gente também está trazendo para vocês uma informação importante. Então, existem várias formas de se avaliar a aceitabilidade. Existem questionários que podem ser utilizados para adultos, para crianças. Basta com que você, de fato, procure essa informação para que você possa também dar a essa equipe esse subsídio. Então, assim, você chegou no hospital, é algo que você não faz, é algo que está dentro da atribuição e que, de repente, poderia ser agregado, porque muitas vezes acaba que a equipe de nutrição se envolve com várias atividades de prescrição e tantas outras coisas e acaba muitas vezes não conseguindo, num momento ou outro, avaliar constantemente essa aceitabilidade. Então, se você já está indo, acompanhando essa copeira, né, e se o hospital que você trabalha permite esse momento, então aproveita esse momento que você está fazendo uma entrega já para perguntar ou para, de repente, aplicar um questionário da alimentação, da refeição anterior, você comeu bem, né? Enfim, então essas são informações relevantes para a equipe de nutrição, porque se a comida está indo, se ele não está comendo, né? Se aquilo que ele comeu não fez bem para ele, a equipe de nutrição precisa saber disso. É uma informação tão simples que você pode coletar, registrar, entregar para a equipe de nutrição, claro que você faz parte dela, e amanhã a gente já tem um resultado diferente, né? A gente tem algo diferente, ou uma modificação que foi feita num cardápio, uma troca, uma substituição. Nossa, são tantas coisas por conta de 1, 2, 3 perguntas que você vai fazer de aceitabilidade. E é bacana a gente verificar essa aceitabilidade, não só com a equipe da nutrição, a equipe da enfermagem também vai ser uma peça fundamental
né? Porque muitas vezes é ela que vai estar te sinalizando, como a Camila colocou, se vai estar causando alguma diarreia, se vai estar causando alguma inapetência nesse nosso paciente. E baseado nesses cálculos, né, nesses dados que a gente vai estar obtendo, a gente vai estar confeccionando o nosso cardápio. Baseado nesse cardápio, a gente entra numa associação com o pessoal da produção. Ou seja, a equipe da produção, ela elabora esse cardápio, né, e aí dentro desse cardápio, né, ele vai estar encaminhando para o pessoal da clínica, para a clínica poder fazer uma pré-aprovação. Baseado nessa aprovação, a gente sempre vai iniciar a montagem do cardápio pela consistência normal. E eu tenho que entender que em cima desse cardápio normal, não é eu colocar tudo. Eu tenho que, através desses dados, através de uma estatística do hospital, através do público, a gente sabe quais são os alimentos que têm uma maior aceitabilidade, né? Ou aqueles que não são tão bem aceitos. E aí a gente confecciona esse cardápio dentro dessas características normais, com as principais frutas, os principais tipos de carnes, né? A gente tem que ter um cuidado, porque determinados tipos de carne, por exemplo, como o fígado, ele não entra como a nossa primeira opção. Por quê? Porque não é um produto que é tão bem aceito. E baseado nesse cardápio normal, a gente entra para as nossas consistências, né, Aline? As consistências é um momento muito importante também nesse ambiente hospitalar, porque muitas vezes o paciente ele vai evoluir com uma dieta líquida e ele vai melhorando, vai aumentando essa consistência. Depende muito do estado desse paciente. Muitas vezes ele até pode ir de uma líquida a uma dieta normal, mas isso tem que ser muito bem avaliado pelo nutricionista e a ordem normal ele vai de uma líquida, depois uma líquida pastosa, uma branda, até chegar numa dieta normal, e a partir daí ser avaliado novamente por toda a equipe multidisciplinar e até mesmo ter a sua alta hospitalar. Legal, então, olha só, a gente já está quase que chegando ao final, né, desse nosso assunto de clínica. A gente ainda tem duas informações que são importantes para falar dentro da clínica, que são as informações de coleta de dados daquilo que foi servido, daquilo que realmente foi colocado ali na clínica, porque a gente sabe que muitas unidades, né, principalmente de internação, ela tem a cozinha administrada por uma determinada empresa e a clínica por outra. Então, essas informações, esses dados, eles fazem parte de dados que vão determinar os gastos da unidade. Então, tem que se tomar cuidado com isso, porque também nós somos responsáveis, né, por esse processo, né? Principalmente se você estiver num hospital público, que é o gasto público, né? A verba pública que está sendo gasta. Então, num hospital particular, isso também é muito cobrado, porque existe a questão do custo, né? Das refeições e tudo mais. Então, esses relatórios são relatórios que muitas vezes saem das mãos dos técnicos em nutrição e que vão informar, né, dados para pagamento, né? Então, são dados para pagamento. Então, isso aí é um ponto importante. Teria alguma coisa a acrescentar? Não tem como a gente sair novamente da produção, né? Porque esses relatórios, no hospital público a gente vai chamar isso de fatura, né? Como também nos hospitais privados. E ele, além de servir para a gente poder pagar, no caso, né, o público ou tanto o privado, ele também vai servir como base para a próxima refeição. Quantas refeições saíram hoje? Saíram 500. Amanhã a gente vai tentar fazer mais ou menos em cima disso, para a gente poder evitar desperdícios, evitar sobras alimentares, né? Então, a gente tem esse controle para esses dois lados. Um para efetuar a questão do pagamento e o outro para a gente poder gerenciar a quantidade de refeições que são produzidas, né, no dia a dia, para a gente poder manter esse controle, bem como acontece dentro da produção. Por isso que as atividades, elas são interligadas, né? É claro que a gente vai estar falando também de alguns hospitais que fazem refeições transportadas, que não têm condições de produzir essa refeição dentro da unidade hospitalar. Mas aquele seu hospital, que ele é responsável por produzir a refeição tanto para ele quanto para fora, a gente tem que ter um cuidado até na hora do pedido do mapa. Todos os seus pacientes estão de verdade lá, o número de acompanhantes, que às vezes você tem o quê? 10 pacientes com 10 acompanhantes dá 20. E de repente, na realidade, eram só 5.
E aí eu tenho, com 5 dá 10, eu estou perdendo quase que 50% aí de refeições, né? E a gente sabe que dentro da área hospitalar, essas refeições elas não podem ser aproveitadas. De fato, eu preciso cumprir todos aqueles protocolos que a 216 ela vai estar colocando aí pra gente. Então, infelizmente, essas comidas elas vão ser descartadas e isso vai gerar um ônus, tanto para a parte privada quanto para a parte pública. É muito legal isso aí que a Karina colocou, então fiquem atentos, né? Fiquem atentos a essas informações. E agora, como a gente foi traçando um pouco o caminho, né, desse indivíduo que é admitido em um ambiente hospitalar, principalmente numa internação, a gente já vai passando agora mais para o final, que é essa parte de educação nutricional, né? Esse trabalho de educação nutricional, ele pertence a todos os indivíduos profissionais, todos os profissionais da saúde, principalmente em especial, é claro, nós que fazemos parte da equipe de nutrição, que temos essa informação ali, né? Desde o momento que a gente entra no nosso campo de formação, a gente já escuta sobre alimentação saudável. Agora, é importante a gente entender que esse processo de educação alimentar e nutricional, ele também deve ser feito em âmbito hospitalar, né? Então, assim, pensar que, esse aqui não é um lugar de educação alimentar e nutricional, nós temos que avaliar os momentos, nós temos que avaliar o momento oportuno para que a gente possa, de fato, você não vai chegar, o paciente está lá morrendo de dor e você querer falar sobre uma alimentação saudável, fazer um trabalho de educação alimentar e nutricional. E aí eu convido você, técnico em nutrição, porque nós temos documentos normativos e orientadores para a educação alimentar e nutricional, né? Então, o documento mais conhecido por todos vocês, por todos nós, são os guias alimentares, né? A gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente tem o guia que foi elaborado recentemente, né, para crianças até 2 anos de idade, e nesses documentos nós sabemos que existem informações muito consistentes e importantes para serem utilizadas no processo de educação alimentar e nutricional. Então, eu gosto mesmo, e até indico os materiais que são divulgados pelo FNDE, né? Apesar da gente estar falando do Programa Nacional de Alimentação Escolar, tem muito documento legal, existem experiências práticas que podem ser adaptadas em algum momento e ser utilizada na clínica. Às vezes você tem uma criança ou um paciente que tem uma doença cardiovascular, mas que está internado já há um determinado tempo. E a gente percebe, né? Olha, quanto ele fica ocioso ali, né? Então, é um momento de descontração, é um bate-papo, é uma conversa. Então, nós estamos aqui falando para vocês que os técnicos em nutrição precisam, de fato, se apropriar das informações relativas a uma alimentação saudável, para que também tenha propriedade para intervir ou sugerir em determinados momentos de reuniões das equipes multidisciplinares. Quanto produto a gente ainda vê ultraprocessado sendo utilizado em âmbito hospitalar, né? Então, assim, você tá ali falando de uma alimentação saudável e tá vendo que tá sendo servido um produto que é cheio de conservante, que é cheio de corante, são tantas coisas. Então, essa sementinha do bem, da alimentação saudável, ela tem que começar a ser plantada, né? No coração dos gestores, das pessoas que estão trabalhando com isso. E o técnico em nutrição pode trazer essa informação. E aí eu digo para vocês, educação nutricional é um assunto muito amplo, né? Que também a gente um dia vai ainda gravar um vídeo só para falar sobre esse assunto, né? Que é muito, muito legal. Mas o que eu digo para vocês é que é importante que vocês busquem sites, né? Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o site O Comer Pra Quê, de experiências exitosas, que iniciaram no estado do Rio de Janeiro e que hoje está sendo propagado em outros estados, que é muito legal, que é feito com adolescentes, né? Que é um trabalho com adolescentes. A gente tem
a gente tem o PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que eu já falei, mas que faz um trabalho especial com crianças, né, e de várias idades nas fases da vida, e como o PNAE também acaba atendendo pessoas da educação de jovens e adultos, né, também faz esse trabalho. Então, a gente tem que, de fato, pegar hoje experiências exitosas para que a gente possa também colocar no nosso ambiente de trabalho. Olha, que eu achei legal aqui. Então, a Rede Nutrir, né? A Rede Nutrir, ela dá cursos que são gratuitos, né? Você pode também estar utilizando a Rede Nutrir. E assim, existe uma gama, né, de informações que a gente pode estar utilizando. E aí eu até trouxe aqui um livro que foi publicado recentemente, Educação Alimentar e Nutricional, Articulação de Saberes, que é uma publicação do Ministério da Educação, em parceria com a FNDE, que fala dos documentos norteadores. A gente tem, por exemplo, o primeiro de todos, que é o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas, né? Então, esse documento, ele é um documento que traz essas informações que vocês também, e tem o PDF gratuito, né? Você pode acessar o FNDE e você vai ter acesso a esse documento que é importantíssimo, que vai trazer informações que vão estar ajudando vocês. Então, gente, olha só, já chegando praticamente, né, no final aí do nosso vídeo, a gente, nesse momento, a gente não quis nem dar uma aula para vocês sobre nutrição clínica, né? Vocês percebem que a gente acabou falando um pouco mais da nutrição clínica para o técnico em nutrição em âmbito hospitalar. Mas lembrando que em cada local de atuação, seja num consultório, né, um trabalho que você vai estar fazendo com um nutricionista, você pode contribuir com várias coletas de dados, com várias análises, com várias pesquisas e informações, né, seja em locais de permanência para idosos. Então, assim, onde a gente tem idosos que vão passar o dia num determinado local, ou idosos que moram naquele local, né? Então, tudo isso, toda essa rotina que foi falada, ela pode ser adaptada a esses ambientes, né? A gente tem hoje, por exemplo, os ambientes onde se faz a terapia renal substitutiva, né? Então, muitos pacientes renais vão até as clínicas, fazem o processo de hemodiálise. Enquanto eles estão ali, eles recebem muitas vezes uma alimentação, eles podem receber a visita, por exemplo, de um técnico que vai fazer um trabalho de educação nutricional. Olha só, a amplitude de atuação. E nesse momento, nós ainda não tratamos nem de lactário, né, nem de banco de leite, porque senão, né, a gente falaria ainda mais tempo aqui. Mas é isso. Então, eu encerro, né? Depois eu passo a palavra para as meninas para encerrarem também. Eu encerro voltando com aquilo que eu falei no início do vídeo, sobre essa reflexão. Nós esperamos que esse vídeo tenha, de fato, plantado essa sementinha no coração de vocês, né? Na mente de vocês, desse processo reflexivo. Então, assim, qual é o seu papel hoje como técnico em nutrição no âmbito hospitalar? Mas eu só faço produção. Nós não estamos aqui para trazer coisas negativas para vocês, né? Ou falar mal de equipes, nada disso. Mas dizer para vocês que você, enquanto profissional técnico em nutrição, pode ter a iniciativa, a partir do momento que você agrega conhecimento, para somar com a equipe de nutrição. Então, esse é o ponto de fortalecimento que a gente quer trazer para vocês, né, Karina, né, Aline? Sim, e eu achei muito importante esse tema de hoje, porque é um tema até muitas vezes desconhecido até pelo próprio técnico. Saber quais são as atribuições que ele pode fazer, qual que é o papel dele, até onde ele pode ir. Então, assim, esse é o empoderamento que a gente quer que vocês tenham, que vocês corram atrás de conhecimento para ganhar o seu espaço. Esse é meu recado. E o mais importante, quando a gente fala de alimentação, é sempre manter uma vida saudável, né? Um conforto melhor. E a gente precisa pensar, independente da área que você esteja atuando, que o nosso objetivo principal é o paciente.
E o melhor de todos esses resultados é fazer com que o estado nutricional dele seja preservado. Esse não é o momento da gente fazer com que esse paciente ou ele ganhe ou ele perca o peso dele, porque muitas vezes lá na triagem a gente identificou que assim que ele entrou dentro do hospital, ele tinha um quadro de obesidade, ele era baixo peso. O nosso objetivo é manter o peso dele inicial que ele teve quando ele entrou no hospital, né? Claro que ele pode começar a ganhar peso porque ele está tomando alguns medicamentos, ele está comendo melhor, mas ele não pode, em hipótese nenhuma, perder peso, porque essa perda de peso para a gente ela não vai ser um lado satisfatório, um lado positivo. E o meu recado de hoje é que a gente se mantenha sempre atualizado, de acordo com a ciência, né? A nova descoberta, a questão dos novos tratamentos, os alimentos que são mais indicados para cada paciente e para cada doença também. Esse daí é o nosso recado que a gente tem para hoje, né? E aí nós vamos colocar para vocês que vocês fiquem ligados aí nas nossas postagens, né? Cada vídeo que a gente faz, a gente também solta vídeos menores de pontos que a gente foi falando, né? A semana que vem a gente já está preparando um conteúdo para vocês em saúde pública, que é muito bacana também. Então a gente meio que está dando uma passada geral, né? Trazendo um pouco essas atribuições, reiterando, né? Falando mesmo aqui sobre a resolução 605, que vocês leiam, busquem, enfim, façam sempre as perguntas nessa verbalização que é utilizada na resolução. Como eu posso contribuir? Como eu posso colaborar? Né? Como eu posso coletar um determinado dado? Então, esse é o nosso recado de hoje. Então, fiquem ligados aí nas nossas postagens, que a cada dia a gente vai estar trazendo conteúdo novo para vocês. E convidem, né? Convidem os técnicos e os nutricionistas também que trabalham com vocês, para que possam nos escutar, né? Para que possam somar com a gente, porque quanto mais pessoas estiverem unidas à IBT Nutri, eu sinto que mais fortalecidos todos nós, né, técnicos em nutrição, ficaremos.